Não é sorte. É o título do livro que nós estamos estudando todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas. E o capítulo de hoje é o 23. Vem comigo. Esses dois capítulos, o 23 e 24, são capítulos muito interessantes, que é onde o Alex e o Dom, junto com a equipe da Cosmético, começam a desenvolver a solução de marketing para mudar de patamar o resultado da empresa. Então, como vocês, né, a gente tem acompanhado aí, existe um questionamento muito grande, né, para as empresas serem vendidas, os resultados não são bons, e aí o grande desafio do Alex é mudar o patamar e a percepção de valor dessas empresas de forma que ele consiga melhor valores no mercado, e com isso ele consiga que a equipe que trabalha nessas empresas tenha um desenvolvimento maior e tenha um valor de mercado melhor, certo? Consigam uma boa colocação no mercado, principalmente continuando nas empresas que já estão existentes. Bom, vamos lá. Então, o capítulo 23 é a primeira parte da reunião, né, do Alex e Dom, com o Bob, que é o CEO da Cosméticos, junto com a Susan, que é o VP de vendas, e o Jeffrey, que é o VP de operações. Então, a reunião começa em petit comité, né? O Bob decide fazer uma reunião em petit comité devido ao cenário de rumores da venda da empresa, de forma a evitar maiores perturbações no ambiente de trabalho junto aos demais funcionários. Então, o Bob ele quer uma aprovação logo do Alex do plano, né, de forma que ele possa divulgar para a empresa posteriormente. Então, ele não quer fazer uma divulgação antecipada e ele gostaria que o Alex aprovasse o plano. Então, o Bob pede a Susan para que ela inicie a apresentação e a Susan inicia a partir da árvore que o Alex tinha mandado para o Bob, utilizando como base as lojas como os clientes diretos, certo? De forma a obter resultados mais rápidos. Então, eles preferiram não ir para os clientes finais, que são os consumidores finais dos produtos, porque precisariam de ter pesquisa de mercado, isso ia demorar e eles não têm tempo. Então, eles usaram as lojas como os clientes diretos para desenvolver a árvore da realidade atual. Então, a partir dos efeitos indesejáveis, né, que a Susan é bastante experiente e a equipe, eles conseguiram desenvolver, eles construíram a árvore da realidade atual das lojas, de forma que o problema raiz fosse expresso como a política do fornecedor. Né? E aí vem uma visão interessante, ou seja, analisar o problema sob a visão do cliente, tá? E não sobre a visão do fornecedor. Tá? Então, essa para mim, foi um grande ponto aí de aprendizado que a gente terminou já discutindo em outros livros. Tá? Então, usar os problemas do cliente, as dores do cliente, certo? E analisando como se o problema raiz fosse o fornecedor, certo? A política do fornecedor como a causa raiz. Então, a Susan ela começa a analisar o cenário das lojas. Ou seja, aqui é um cenário não muito bom, certo? As lojas são pequenas, precisam de estoque e não tem capital, certo? Para grandes compras. A lucratividade das lojas é uma lucratividade baixa, os custos dos empréstimos são altos, os custos bancários. Além disso, são empréstimos limitados, eles não conseguem empréstimos maiores. Existe também uma dificuldade de honrar os pagamentos, né? Então, eles já têm pagamentos longos, em torno de 90 dias, e os clientes só conseguem pagar com 120, mais ou menos 120 dias. Então, os clientes já têm problema de fluxo de caixa, e a política dos fornecedores de longos prazos de entregas e de desconto leva as lojas a fazerem grandes pedidos, em média a cada 4 meses, acarretando em falta de produtos
para os clientes finais que não aceitam soluções alternativas e, assim, as lojas perdem venda. Então, esse é um problema aí que um problema das lojas. E também tem outro problema que lançamentos frequentes de novos produtos tornam os produtos existentes dos estoques das lojas obsoletos e as lojas precisam dar grandes descontos para vender e, com isso, a lucratividade cai ainda mais. Né? Então, eles têm um conflito a ser resolvido, que seria, os fornecedores fazem marketing logo no lançamento versus as lojas precisam vender os produtos obsoletos e, com isso, precisam dar desconto. Aí, então, tem essa discussão toda e o Alex, então, ele chega com uma constatação e aí ele coloca, como nós somos grande parte do problema, então nós podemos ser grande parte da solução. Então, esse é um ponto aí que o Alex chega a essa conclusão. Então, aí, depois da Susan apresentar todos esses problemas e apresentar da realidade atual, o Bob, então, pede ao Jeff para apresentar a árvore da realidade futura. Então, ele começa com 2 injeções, lembrando que as injeções são ações para eliminar os pressupostos e eliminar ramos negativos. Então, as 2 injeções, ele dá desconto baseado no tamanho das lojas e não desconto baseado no tamanho das compras, né, na quantidade de produtos comprados, e as lojas também serão reabastecidas diariamente, certo? Ou seja, através do novo sistema de distribuição que eles desenvolveram. E também eles chegam à constatação que, nesse caso específico, os concorrentes não têm como oferecer a mesma proposta rapidamente. Então, eles têm essa vantagem competitiva aí de fazer esse reabastecimento diário das lojas e os concorrentes não têm como fazer isso. Então, isso é um ponto bastante positivo. Porém, o Alex, ele percebe que ainda existe um ramo negativo a ser explorado, que ele não consegue ainda, ele está em dúvida, não sabe exatamente o que é, então ele começa a fazer alguns questionamentos. Qual seria o aumento de venda esperado com essa solução? Então, a Susan responde, olha, a longo prazo a gente tem uma expectativa de um aumento de mais ou menos 30%. Entretanto, a curto prazo as vendas podem cair. A gente teria uma perda média de venda de mais ou menos 2 meses, dentro da expectativa. Isto ainda vai aumentar ainda mais a perda de 10 milhões da contabilidade de custos decorrente da redução do estoque de produtos acabados, que foi discutido no capítulo anterior. Então, eles têm mais um problema a ser resolvido. Entretanto, eles verificam que isso aí pode ser minimizado com a atração de novas lojas e com a rápida reposição da falta de estoque das lojas em si. Entretanto, a previsão de lucros recorde para os próximos anos são grandes. Então, ele tem uma previsão de lucros recorde para os próximos anos. Isso é um ponto positivo. Mas aí eles também o Alex começa a dizer o seguinte, como conseguir a aprovação do conselho para essa situação? O conselho está pressionando em vender logo as empresas, e ele precisa de tempo. Então, esse é um ponto. E aí, então, chega a hora do almoço, o Alex, então, sugere que o Bob, Dom, a Susan e o Jeff vão almoçar, e ele diz o seguinte, eu vou dar uma volta, que eu vou pensar um pouco e vou refletir um pouco sobre essa solução. Então, ele sai para caminhar, enquanto os outros vão para o almoço, de forma a pensar um pouco, a refletir um pouco e tentar achar como sair dessa situação ruim, certo? Como quebrar esse ramo negativo, que na visão dele ainda é um ramo negativo que precisa ser quebrado. Certo? Como resolver esse problema do custo adicional, aí, dessa perda de venda adicional. Então, ele termina o capítulo 23
ele saindo para caminhar. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.